Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Meu nome é Francisco de Mário e nesse vídeo eu vou falar algumas coisas que podem estar te atrapalhando e talvez você não saiba. Às vezes a gente peca por conta da boca, né? A gente peca por falar demais, a gente peca por dar muitos detalhes e talvez isso seja o seu problema. Talvez seja isso que esteja te atrapalhando e você não sabe. E uma das coisas que talvez pode atrapalhar você e você não perceba é a questão de você falar demais sobre o que te preocupa, falar demais sobre as coisas que te afligem. Às vezes o problema das pessoas é que elas confundem autenticidade em ser uma pessoa aberta, em ser uma pessoa com a vida aberta, com a vida exposta. E quando você revela revela todas as suas preocupações, isso faz com que você, entre aspas, entregue uma chave para outra pessoa, porque sabemos que existem sim, sabemos que existem sim pessoas boas que tu pode confiar segredos, tu pode confiar naquele grupo de colegas e falar algumas coisas que talvez estejam te preocupando. Mas o problema é que em meio a essas pessoas, tu não tem como adivinhar todas as pessoas, as que têm boa noção, boa índole, e aí você vai e compartilha suas preocupações com certo tipo de pessoas que não vão te ajudar, não têm um compromisso com o resultado com você, vão apenas te preocupar ainda mais, que às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece isso de você falar uma coisa para uma pessoa e a pessoa ir e te preocupar ainda mais e exemplificar, aumentar ainda mais os pontos negativos de certa coisa. Às vezes é um problema pequeno e por você compartilhar com a pessoa um anseio, um medo seu, essa pessoa vai saber disso, talvez falem para outras pessoas e ainda te preocupar ainda mais, né? Colocar mais lenha na fogueira, no caso, ver quais os pontos negativos disso e fazer com que você fique ainda pior. Por isso que não é bacana que você conte todas as suas ansiedades, todos os seus medos para qualquer pessoa. Você pode sim contar isso e em alguns casos até ajuda, né? Como tem ajuda, às vezes resolve até seus problemas, né? Mas isso precisa ter ambiente certo e pessoas certas para isso. Tem alguns profissionais, psicólogos, psiquiatras que vão te atender nesse caso, né? Algumas pessoas precisam disso, de atendimento, de terapia, e outras pessoas podem contar algumas coisas, mas para pessoas de confiança. Aí o problema é isso, de você não saber quais são essas pessoas e você sair falando tudo. Outra coisa que pode estar te atrapalhando é você contar todas as suas metas para as pessoas. Antes mesmo, o problema é isso, né? De você. Não seria só de você contar as metas para as pessoas, mas o problema é que às vezes você nem deu certo ainda. Essa meta que você teve. Às vezes você acabou de ter uma ideia e você já conta para outra pessoa. Isso vai fazer com que na maior parte das vezes não dê certo, né? Porque, primeiro que às vezes essa pessoa vai pegar essa sua ideia e vai aplicar primeiro que você. E aí tem outra coisa que tem até estudos científicos que falam que quando você fala sobre objetivos, fala sobre metas, antes mesmo de começar a executar, antes mesmo de saber se aquilo faz sentido para você, antes mesmo de você pegar aquela meta, distribuir, destrinchar e percorrer aquela trajetória com erros e acertos, tem pesquisas que dizem que quando você faz isso de contar para alguém ou para as pessoas, o seu cérebro meio que interpreta aquilo como se você já tivesse conquistado. Aí consequentemente, o que é que acontece? O seu cérebro meio que desanima. Toda aquela sua motivação que você tinha antes para poder começar aquele projeto, começar aquela meta sua, não vai haver mais, porque a partir do momento que você comenta com outras pessoas sobre suas metas, projetos, não que isso seja, não que isso seja errado, você ter alguma ideia interessante e falar para algumas pessoas que talvez possam até te ajudar, isso é bom, mas de você pegar aquilo e falar para todo mundo, parentes, amigos,
talvez colegas. Isso vai fazer com que você perca essa sua vontade de executar aquilo. E você talvez nem percebe, talvez no outro dia você não tenha mais nem vontade de fazer aquilo que você se propôs a fazer, ou se propôs a falar, e você não sabe por que isso acontece. Aí depois você fica se perguntando por que não deu certo, por que talvez isso é muito difícil. Aí isso às vezes vai aumentar até os questionamentos. Talvez você tenha certeza daquilo para você, mas ao fazer isso, ao falar, isso faz com que você, que talvez não tenha tanta certeza assim de fazer isso, você tenha menos certeza ainda, porque vai aumentar os questionamentos, vai aumentar o seu olhar de ver as coisas negativas. Isso acontece que às vezes você fala uma coisa para as outras pessoas, elas vão lá e apontam esses erros, apontam as coisas negativas de você fazer aquilo, ou melhor, começar aquilo. Por isso é tão importante de você não falar tudo. Se é uma meta que está nascendo, um objetivo que está nascendo, deixa que ele, assim como uma semente, você não conte para todo mundo. Né? Guarde para você, comece a executar, tenha iniciativa com os projetos, comece a fazer os projetos, tenha iniciativa de começar e adaptando, corrigindo, mas o ponto que você vai de contar é que não é legal. Talvez seja isso que esteja te prejudicando, sabe? Eu queria que você entendesse essa mentalidade, colocasse isso em prática, de começar a pensar assim: ah, será que isso é uma ideia nova demais? Eu vou contar para quais pessoas? Talvez nem precise contar. E se eu vou contar, conte para pessoas de extremamente confiança, extrema confiança. Conte para pessoas de confiança. E aí outra coisa que as pessoas pecam muito em falar e torne desagradável a conversa é problemas de saúde, né? Problemas, o que é que você está passando hoje em dia? Talvez você não esteja com total saúde, você esteja passando por algum problema nesse momento. E você conta para as pessoas. Às vezes, na inocência, você conta para pessoas que não têm interesse em te ajudar, não têm interesse em ao menos saber o que está se passando contigo. E aí você conta, além de você estar se colocando na posição de vítima, que às vezes até você, nesse momento, você está sendo realmente uma vítima, mas em você contar, você se tornar essa vítima na história, talvez fique desagradável, né? Talvez em alguns momentos você tem rodas de conversa que você começa a falar isso, você vai ser mal querido nessas rodas, por conta de você querer falar tudo, às vezes na intenção de ser agradável naquela roda. Talvez você não tenha assunto naquele momento, você começa a fazer isso, falar isso. E aí isso não é legal. E aí seria isso, né? Seria isso de você ver quais tipos de conversa você está tendo. E se realmente você estiver passando por problemas, busque ajuda profissional. Busque pessoas que talvez você saiba que estejam preocupadas com você. Leve isso para frente, vá tentar. Às vezes é o momento de você parar o que você está fazendo e se concentrar nisso. Se você está passando por algum problema, nesse caso, né? Mas a partir do momento que tu, na roda de conversa, tu fala, às vezes vão ter pessoas mal intencionadas que às vezes você nem tem noção de quem seja, que não vai te ajudar. E o pior, às vezes vai te colocar em uma posição na parede e você, que talvez isso diminuiu o seu problema, falar que é um problema besta ou algum problema que não tem importância assim, né? Às vezes falar que você está aumentando muito as coisas. E aí seria isso, né? Eu acho que o que esteja te atrapalhando é você falar essas coisas para as pessoas que talvez não tenham interesse no seu progresso, não tenham interesse em te ajudar de verdade. E aí seria isso, né? E aí, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal. E para você ter mais produtividade no seu dia a dia, no seu trabalho, onde você esteja dando atenção em sua vida, eu acabei escrevendo um livro sobre produtividade que eu vou acabar deixando o link dele aqui na descrição desse vídeo. E até uma próxima oportunidade.